Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos comentar com vocês mais um conto do grande escritor mineiro Guimarães Rosa. Um ano antes do meu nascimento, ele escreveu esse conto chamado Benfazeja. E como todos os contos de Guimarães Rosa, eu estou usando essa coleção aqui, da Nova Aguilar, com a ficção completa dele, de 94, como todos os contos do Guimarães Rosa, o próprio título do conto já chama a nossa atenção. Quem é essa Benfazeja? E por que esse nome no conto, Benfazeja, por quê? Então vamos refletir sobre isso, sobre o conto dele, conta a história de uma mulher cujo nome ninguém conhece, ele não fala o nome desta mulher, de um povoado também sem nome, um povoado cego, que não consegue perceber, além da aparente crueldade da mulher, alguns gestos de bondade que ela fez. E um homem, um valentão e um filho, e nós vamos entrar no assunto. A mulher era conhecida apenas pelo apelido de Mula Marmela. Mula Marmela. E o livro fala, é uma mulher malandraja, a malacafar, suja de si, misericordiada, tão em velha e feia, feita tonta, no crime não arrependida. Então, com essas características aí, você já tem uma noção como que a cidade via esta mulher. E o Guimarães Rosa, nesse conto, ele é um narrador que às vezes entra na história, dialoga com o personagem, A Mula Marmela é furibunda de magra, esticado esqueleto, e se sumir de sanguessuga, fugidos os olhos, lobunos cabelos. Diziam que ela guardava dinheiro das esmolas do cego. Nós estamos gravando aqui na minha casa, eu tenho 3 gatinhos aqui, é provável que eles miem, saia o miado deles aqui, ou que eles passem aqui mesmo, perto do vídeo. Então, paciência, nós estamos fazendo isso com os recursos que temos. Qual foi o crime de Mula Marmela? O que aconteceu? Olha, a cidade inteira só via o lado ruim dela. Só que o marido dela, o homem com quem ela estava amaziada ou morando, era o Mumbungo. E esse Mumbungo era criminoso, cruel, gostava de sabor de sangue. Diziam que ele esfaqueava rasgado só para ver a vítima fazer caretas. E quando era vivo, todos o temiam. E, no entanto, esse Mumbungo temia, no entanto, Mula Marmela, como se ele adivinhasse que só ela poderia destruí-lo. Queria, desejava e, ao mesmo tempo, a temia. É interessante isso. A Mula Marmela era o destino que inevitável, do qual você não pode fugir, e que o homem, o Mumbungo, ia acabar se sucumbindo diante de Mula Marmela. A Mula Marmela acabou assassinando então o Mumbungo. Assassinou um homem hediondo, cão de homem, calamidade horribilíssima, perigo e castigo para os habitantes do lugar.
Eu estou pegando essas palavras no próprio conto do Guimarães Rosa, certo? Então veja bem, calamidade horribilíssima, perigo e castigo para os habitantes do lugar. Então não era de se esperar que a própria cidade fosse agradecida a ela pelo bem que ela fez, daí o nome benfazeja. Ela acabou libertando a cidade inteira, o povoado inteiro, de um grande mal. Só que esse Mumbungo deixou um enteado, um filho, igualmente ruim quanto o pai, muito ruim. Ele chamava Retropé, dá a impressão que é o pé atrás, né? Retropé. E ele pedia esmola de forma rude, xingava, arrogava, desinsofrido, dando com o bordão nas portas das casas e no balcão das vendas. Era um homem igualmente maligno, como o pai, mas também temia Mula Marmela, a mulher que o guiava. Reza-se ódio, lé e cré, loba e cão. Entre eles havia um acordo de incomunhão malquerentes. Incomunhão malquerentes. Um precisava do outro. E no conto é Mula Marmela que vai cegar o Retropé. Talvez para conter as suas maldades, a sua fúria, o seu mau caráter, ela vai cegá-lo. Mas ao mesmo tempo que ela o cega, ela acaba se tornando os olhos dele, porque onde ele ia, ela tinha que levá-lo segurando pela mão, né? Retropé era filho de Mumbungo, o marido que Mula Marmela matou. Mumbungo era criminoso, cruel, gostava de sabor de sangue. E o cego não bebia, porque Mula Marmela não permitia, senão ele bebia também. Era cego, mas não aceitava muito ser puxado pela mão. Ele seguia Mula Marmela pelo deslocamento do ar. Mula Marmela não tinha filhos, apenas cuidava de Retropé. E Retropé tinha ataques de fúria, precisava matar pessoas, mas não podia, porque era cego. Se deixasse, ele também saía matando as pessoas. Mas ele insultava, bradava espuma, rugia. Um dia, num acesso de fúria, ao saber que havia sido cegado por Mula Marmela, ele tentou golpeá-la com um facão. E os dois envolveram numa luta às cegas, literalmente, em plena rua. Só que Mula Marmela ficou quietinha, porque sendo cego, ele não a enxergava. E passando aquele ataque de fúria, ele teve um misto de sentimento curioso e chamou Mula Marmela de mãe. Ela pegou o chapéu dele, que havia caído no chão, colocou na sua cabeça, pegou o facão dele, colocou na mão dele e também o chamou de filho. Mula Marmela ficou ali a noite toda, né, com o Retropé, e pelo jeito ele entrou num processo agônico, uma agonia de morte. E alguns da cidade acreditaram que Mula Marmela o asfixiou para abreviar a sua própria morte. Então, a cidade não a compreendeu. A cidade só a via como uma mulher malvada. Nem quis que ela respondesse um processo ali. Preferiu que ela fosse embora da cidade. Porque se fosse responder algum processo ou ficar presa, ela teria que ficar naquela cidade com os habitantes por mais tempo.
Então eles preferiram que ela fosse embora. Mas antes de ir embora daquela cidade, ela viu um cão que havia sido morto pela peste e ainda colocou o cão morto de peste nas costas para livrar a cidade daquela situação ou de uma possível epidemia com aquela peste. A imagem que simboliza a mula marmela é a imagem do carvão, que parece preto de perto, mas quando é aproximado da luz ou do fogo, ele torna-se branco. Ela não era o monstro que todos imaginavam, pois ela sozinha libertou o arraial de um marido que era um flagelo, de um filho que era perigosíssimo e ainda de um cão pestilento. Mas a cidade continuou sem perceber, só via aquela mulher como uma mulher que não prestava, não conseguiu ver atrás da aparência. Retropé, o cego, é uma mistura de Tirésias, só que era um cego sem a clarividência do Tirésias, um personagem da mitologia grega que, mesmo sendo cego, enxergava mais do que todo mundo. É uma mistura de Apolo, que acabou ficando sem o pai e unindo-se à mãe, mas sem a vidência e a luminosidade de Apolo. Então, o Retropé é uma mistura mal feita de Tirésias e Apolo. A crueldade de Mumbungo foi contraposta à malícia de Marmela, mula Marmela. Ela foi o seu destino, a sua moira, do qual não se pode escapar. Mula Marmela não era o que parecia ser. Ela era capaz de gestos de bondade, mas só o narrador da história é capaz ou foi capaz de libertar a cegueira de toda uma comunidade. Então o conto, ele é um conto emblemático porque ele nos ajuda a ver por trás da aparência. Ele nos ensina a ver atrás dos nossos preconceitos. Às vezes se faz um mal, mas fazendo aquele mal, evita-se um mal maior. Talvez seja essa a lição do conto. Mula Marmela, aparentemente má, era incapaz de gestos de brutalidade. E se ela se envolveu com o pai e o filho, que ambos eram cruéis e imprestáveis, ela libertou toda a cidade daquela praga e ainda por cima tirou da cidade um cão pestilento. Faz a gente pensar um pouco no que está por trás dos nossos preconceitos, da nossa cegueira, porque às vezes nós só vemos a aparência. Essa mulher sem nome, mulher que não é cristã, mulher cheia de estigmas e de marcas, condenada a ficar sozinha o resto da vida e nem sequer ter o nome reconhecido pela aldeia, acabou salvando a aldeia de um grande mal. Pense nisso, meu querido ouvinte, pense nisso, meu querido irmão. Espero que você tenha gostado desse conto do Guimarães Rosa, tirado do livro Primeiras Histórias, a Benfazeja, o nome do canto. Peço que você dê um joinha aí no nosso canal, se você gostou, manda para alguém e faça o seu comentário. Muito obrigado por ver o nosso vídeo até aqui. Um abraço.